Bom dia para todos vocês. Vocês aí que vão me ouvir agora nesse vídeo, eu fui testemunho de Jeová também, assim como muitos de vocês. Principalmente aqueles que não concordaram mais com a religião e saíram. Mas vocês, testemunhos de Jeová, que estão ainda assistindo reuniões no Salão do Reino, seguindo como uma testemunha de Jeová e acreditando em tudo que homens falam, que religião fala, pesquise a Bíblia antes de julgar aqueles que saíram. Pesquise a sua religião. É o que eles falam aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Verdade que conduz à vida eterna. Vocês leram esse livro aqui? Mais ou menos da época de 80. Eu li, foi por intermédio desse livro aqui que eu vim entrar nas Testemunhas de Jeová. Na época, quando estudei ele, estudei muitos outros livros, a gente parece que não vê, não enxerga o que realmente é a verdade. Mas depois a mente vai clareando o testemunho. Esse livro aqui, ele me diz aqui nas suas páginas, porque sabe que examine a sua religião. É um tema bonito, né? Porque é sábio, né? Então, se você é sábio, você tem que examinar a sua religião. Mas aí eu pergunto a vocês, tanto quem está dentro, que é ainda testemunho de Jeová, e aqueles que saíram, abandonaram, e o motivo que os levaram a abandonar. Então, se você é sábio, segundo o livro, e examine a sua religião, por que quando eu me torno testemunho de Jeová, eu não posso mais examinar minha religião? Eu sou proibido de pesquisar a fundo sobre a torre de vigia, sobre a minha religião. Não foi eles que vieram na minha porta dizer que estava trazendo para mim a verdade que conduz à vida eterna? Então, pessoal, assim como em muitos deram uma crise de consciência, como foi no caso do irmão Raimundo de Franz, que viveu lá dentro, lá da cúpula dele lá. Ele passou seus 40 anos, 50 lá dentro, e deu nele uma crise de consciência, como dá em qualquer um de nós. Por quê? Porque quando nós começamos a pesquisar e começamos a ir a fundo do que era aquilo que estava sendo ensinado para cada um de nós deparamos com outro ensinamento, principalmente quando analisamos a Bíblia a fundo, à luz da Bíblia. Então, muitos irmãos, testemunhos de Jeová, preste atenção. Antes de julgar aqueles que saíram, pare para pensar. Pare para pensar, porque a religião também, ela engana. Não é só as testemunhas de Jeová, que na verdade testemunho de Jeová é eles, né? Eles se acham uma testemunha de Deus, né? O corpo governante, né? Então, quando a gente examina a nossa religião, nós vamos deparar com o que está aqui dentro, ó. Não é só aqui não. É nesse livro aqui também, ó. Vocês devem conhecer, ó. Poderá viver para sempre em felicidade na terra, no paraíso na terra. Então, quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que fomos enganados.
Leia esse livro aqui, leia esse livro aqui. E pesquisa à luz da Bíblia e daquilo que te ensinaram, pois esses livros aqui é a prova cabal da mentira da torre de vigia. Mas tem muito mais outros livros, e sentinelas também, né? De 70, de 60, que mostra as suas mentiras. E tudo era em nome de Jeová. A Bíblia diz para mim, em Tito 1, que Deus não pode mentir. E ela me diz também, em Jeremias 14, que Jeová não envia profeta falso para falar falsidade em seu nome. Então, testemunho de Jeová, principalmente, que ainda está indo no Salão do Reino, preste atenção quando você condena as pessoas que abandonaram sua religião e o chama de apóstata. Você sabe realmente o que é um apóstata? Você já leu sobre isso? O apóstata é um abandono da fé, da verdadeira fé. E por aí vai. Quando você taxa uma pessoa de apóstata, que ele abandonou a fé, como diz lá a Bíblia, né? Abandonou o primeiro amor. Você, antes de julgar os outros como apóstata, que ele perdeu a fé, abandonou Jesus, abandonou a Deus, abandonou a verdadeira fé, vocês leem primeiro e pesquisem, porque a torre de vigia não quer que nenhum de vocês pesquise outros livros, outras coisas, além daquilo que eles ensinam. Não querem, mas já que eles não querem, leia os livros deles mesmo. Leia. Você que é testemunho de Jeová ainda, leia. Veja se aqui eles não falaram e eram datas de Deus. Não eram datas de homens, não. Eram datas de Deus. Se é datas de Deus, por que não se realizou? Por que não se cumpriu? Está aqui nesse livro aqui, ó. Porque é sábio que examine a sua religião. Aqui, ó. Aqui na página, no capítulo 11, pode ler. Aqui, ó. Os últimos dias desse sistema de coisa. Isso eles falaram desde quando eles publicaram esse livro aqui, ó. Os últimos dias. Aqui, testemunho de Jeová, para você não dizer que é a apóstata que está falando com vocês, ó. Ó. Aqui, ó, os últimos dias desse sistema de coisa. Se tem algum apóstata aqui, testemunho de Jeová, esse apóstata é a tua religião. Vocês estão seguindo os apóstatas, os verdadeiros apóstatas, que abandonaram aquele primeiro amor por uma mentira e rebaixam até o Filho de Deus Jesus. Vocês sabiam? Se vocês pegarem a Bíblia Verde, antigamente era uma Bíblia Verde, de capa verde, a qual eu até tinha essa Bíblia, comecei com ela. E pegar uma Bíblia de agora, tradução do Novo Mundo, faça uma comparação na Bíblia Verde e na atual agora. Eles falaram que Jesus era um anjo, o anjo Miguel. Aí botaram Jesus com um D minúsculo, né? Mas não é, eles mesmos nos disseram que Deus, eles dizem que Jesus é Deus, sim, agora eles devem dizer, mas é um Deus menor, escrito com D minúsculo. Mas naquela Bíblia que eles têm,
de capa verde, e uma outra também, de 1986, se eu não me engano, eles colocam Jesus ali, eles colocam na Bíblia Jesus com D minúsculo e colocam o diabo com D maiúsculo. Por quê? Qual é a explicação? Ele não diz que D minúsculo é para um Deus falso? Ué, espera aí. E aí não pode me dar uma explicação, não posso pesquisar? Por que tanto o diabo como Jesus, ele é Deus, mas ele é um Deus falso? E como é que vocês dizem para mim que seguem Jesus? Se vocês diminuem a pessoa de Jesus, coloca ele com Deus com D minúsculo igual ao diabo e diz para mim que ele é um Deus, mas ele é um Deus menor comparado ao diabo, que está escrito em Coríntios 4,4 com D minúsculo. E eles dizem que todo aquele que é Deus que escrito com D minúsculo é para entidade pagã. Ué, Jesus é pagã? É pagão? E como é que vocês dizem seguir a Jesus? Não estou entendendo. Me dá uma explicação aí, Testemunho de Jeová. Mas isso aí é uma outra coisa que você, Testemunho de Jeová, tem que pesquisar. Como é que Jesus é um Deus menor, mas antes era o arcanjo Miguel? Qual é a explicação disso tudo? Eu não sou sábio, então eu tenho que pesquisar minha religião. Não é isso que eles dizem aqui? Porque é sábio que examina a sua religião. Aqui eu estou no capítulo 11, ó, os últimos dias desse sistema de coisa. Leia para vocês verem, para vocês certificar da verdade. Eles mesmos dizem aqui nesse livro que estávamos nos últimos dias e que esses últimos dias era a data de 1914. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não é eu que estou dizendo, não. É a tua religião. E ele disse que essa data aqui era a data que começou o fim do mundo. Eles dizem aqui para mim que 1914 seria o fim de tudo, inclusive dos governos humanos e da religião que oprime o seu próximo. Está aqui, Testemunho de Jeová, as provas. Vocês não querem prova? Ah, tu não falou não. Aqui, ó, tá aqui, ó. Pega aí os seus livros e leia. Eles dizem aqui que seria o fim de tudo, o fim até das religiões falsas que oprimem o seu próximo. E aí, Testemunho de Jeová, vai continuar acreditando em 8 homens que mentiram para nós? Mentiram para mim? Mentiram para vocês? Outro livro também que vocês podem pesquisar, esse aqui, ó, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Pesquisa esses teus livros, já. Seja sábio. Eles não falaram aqui que se é sábio, examine a sua religião? Por que é sábio? Que examine a sua religião. Não é mesmo que eles falaram? Aqui, ó, no capítulo 2, aqui, ó, tá aqui, ó. Não é eu que estou falando, não, ó. Não é eu, não. São vocês mesmo. Não sou eu, não. É a torre de vigia mesmo que está falando aqui nesse capítulo. Aqui, ó. Aqui, ó. Que eles falaram para mim, ó. Porque é sábio que examine a sua religião. Aí eu te pergunto, Testemunho de Jeová, por que quando eu me tornei testemunho de Jeová,
eu não posso examinar a minha religião. Não foi isso aí que ele disse? Ó? Porque é sábio que examine a sua religião. Então, eu estou examinando a minha religião. E a conclusão que eu cheguei, mediante seus próprios livros, foi que eles mentiram para mim. Eles destruíram minha família. A família de muitos separaram. Ainda diz que aqueles que estão lá dentro não podem dar nenhum oi. Os filhos têm que evitar o contato com o pai desassociado ou que virou apóstata, segundo eles. Olha o absurdo. Desune família. Cadê o amor que nunca acaba? Vocês não fazem congresso aí dizendo o amor que nunca acaba? Por que o amor acabou para com aqueles que descobriram as suas mentiras e saíram? Jesus falou que se você tem 100 ovelhas, mas perdendo uma, você deixa aquelas 99 ali e vai atrás daquela uma que se perdeu. E quando acha, se contenta com ela. É uma alegria. Que pastor é esse? É o pastor amoroso, que não quer perder nenhuma de suas ovelhas. E esse pastor é Jesus. Ele não abandona aqueles que os seguem. Jesus, ele veio salvar, vocês têm que botar na cabeça de vocês. Testemunho de Jeová, leia a palavra de Deus, ó. Leia a Bíblia. Não confieis nos nobres, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Salmo 143, 146, 3. Leia de 1 a 3. Pessoal, a Bíblia me ensina uma coisa, mas a torre de vigia ensinou a cada um de nós outra coisa. Leia os teus livros aqui, ó. Tá, leia. Vocês não dizem que é livro de apóstata? Não é, não, ó. Vocês não falaram que nós não podemos ler livro de apóstata? Aqui, ó, o apóstata, quem é? Tá aqui, ó. Leia esses livros, leia. Leia e pesquisa na tua Bíblia. Se tem algum apóstata aqui, ô torre de vigia, é para vocês mesmo. Se apóstata é você. São vocês que vieram na minha porta trazendo uma verdade que depois de longos tempos se tornou uma mentira, uma farsa de homens. E vocês ainda querem que eu acredite? Jesus, ele me diz lá em João 8,32, a Bíblia também me diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dessa mentira religiosa aqui, ó, que leva à morte. É isso aí mesmo. O evangelho que mata. O evangelho da mentira. O evangelho cruel. Paulo disse isso lá em Gálatas 1:8 e 9. O evangelho amaldiçoado. O evangelho anátema. Eu não estou brincando nem mentindo, não, que eu fui enganado 30 anos. E eles ainda acham que eles têm o poder sobre as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para os senhores, torre de vigia. Quando eu vim ao mundo, eu vim livre. Eu sou livre. E quando eu me tornei homem, que Deus me mostrou as suas verdades, por intermédio da Bíblia, eu sempre li a Bíblia. Foi a minha mãe que bateram na porta dela e deram esse livro que eu era vendido.
e ela me deu, e eu pesquisei. Mas o evangelho é tão anátema, tão mentiroso, que esses livros aqui conseguiram levar muitos à mentira. Que depois de muito tempo, as coisas veio clareando na minha mente e na mente de muitos. E muitos, ao pesquisarem a sua religião, perceberam que não podiam, que seriam expulsos e condenados e serem chamados de apóstata pelos aqueles amigos, entre aspas, que estão lá dentro, por causa de 8 velhos mentirosos, covardes. Isso começando por Charles Taze Russell, né? Vocês conhecem a história de Charles Taze Russell? Vocês sabem a história de Charles Taze Russell com a sua esposa e com a sua empregada Rosenbaum? Vocês sabem? Então pesquise. Veja quem foi Russell e o seu comportamento com a sua esposa e também a sua empregada. Pesquisa, pessoal. Pesquise a tua religião. Eles não mandam eu pesquisar a minha religião aqui, ó. Eu estou pesquisando quem é o apóstata, quem é o mentiroso. E tudo em nome de Jeová. Ué, a Bíblia diz em Tito 1 que Deus não pode mentir. Então pergunta a você, testemunho de Jeová. Cadê o fim que me foi mostrado aqui? Cadê o fim de 1914? Cadê o fim de 1975, onde eles mandaram até venderem as casas e fossem morar em outros países pregando as boas novas? Se Jeová não pode mentir, e a Torre de Vigia falou aqui que eram datas de Deus, não de homens. Se eram datas de Deus, por que nenhuma se cumpriu? Me dá a resposta aí, testemunho de Jeová. E desse livro também aqui, ó. Cadê o paraíso? Onde o leão vai brincar, uma criança de peito vai brincar sob a toca da naja venenosa, não se fará dano. Cadê? Cadê o paraíso? Vocês não falaram aqui que o fim viria em 1914? Depois mudaram para 1975 e depois foi mudando? Ué, não era datas de Deus? Quem é o mentiroso? Só queria saber isso. Quem é o mentiroso? É Deus, Jeová, ou é os homens da Torre de Vigia que interpretaram a Bíblia da sua maneira e querem colocar por goela abaixo essas verdades, suposta verdade, que depois de um tempo é mentira, por goela abaixo das pessoas? Torre de Vigia, vocês dizem que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Vocês não são perseguidos por causa do nome de Jesus, não. Vocês, quando são perseguidos por alguma autoridade ou algum outro país, é por causa das suas mentiras. É igual Jesus falou, aqueles líderes religiosos hipócritas colocam cargas pesadas no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos nem a movê-la com a ponta do dedo. Testemunho de Jeová, pesquise a tua religião e, acima de tudo, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Não essas mentiras que colocam na nossa mente medo e pavor. E que, no fundo, o que eles querem é lucrar com cada um de vocês. Fazer de vocês
negócios com palavras simuladas. Vocês leem esse livro agora aqui, ó, não joguem fora não, porque isso é uma prova, isso é um documento das suas falsas profecias. Em nome de Deus, eu te pergunto de novo, testemunho de Jeová, quem é o mentiroso? É eu? É as pessoas que saíram? Ou é a torre de vigia, que falou mentira em nome de Deus? Aqui, ó, leia, pesquisa a sua religião, pô. Não vem para cá me condenar, não, porque os verdadeiros apóstatas são vocês. Testemunho de Jeová, o verdadeiro apóstata, vocês estão seguindo ele. É a torre de mentira que mentiu para nós. Leia o seu livro. Não ande como nécios, mas como sábio, diz a Bíblia, comprando para vós todo o tempo, porque os dias são maus. São maus. E Jesus falou dessa época e mandou que nós ficássemos apercebidos. Fiquem apercebidos daquele dia, daquele grande dia. E outra, testemunho de Jeová, ninguém pode marcar uma data para a vinda de Cristo ou a chegada do Armagedon. Porque Jesus mesmo disse, acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Leia aí esses livros aí, leia. E 2 Pedro 3,10, o dia do Senhor vem como ladrão. Você sabe o dia que o ladrão vem para roubar, matar? Então não seja enganado por religiões, seja ela qual for, testemunho de Jeová. Leia a Bíblia. Vocês, testemunho de Jeová, estão seguindo os verdadeiros apóstolos. É a tua religião. Charles César Russell e aqueles demais que depois deles vieram. Todos eles foram apóstatas. Todos eles abandonaram a verdadeira fé e pregaram mentira em nome de Deus. Está aqui, ó. Pregaram mentira. E quer porque quer que eu e você acredite. Saia da mentira religiosa e venha para a verdade de Jesus. Pois ele disse, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e achareis revigoramento para vossas almas. E disse, pois o meu jugo é benévolo e minha carga é leve. Leve a carga de Jesus, testemunho de Jeová. Não a de homens, mau e perverso. Aquele escravo mau da parábola de Jesus. Mas eles sabem muito bem que o amo daquele escravo virá numa hora que não pensais e o punirá com a maior severidade. E eu espero esse dia. Ainda hei de estar vivo para ver a sua queda, cambada de falsos profetas. Pessoal, leia mais a Bíblia, siga Jesus, tenha fé nele, não em homens, muito menos em uma organização perversa, maldita, que leva as pessoas à destruição,
que dividem família e que ensinam ódio. E agora, para mostrar sua hipocrisia, eles vêm dizendo que você pode dar um oi àqueles que saíram na rua. Isso é hipocrisia. É igual os fariseus. Dizem, mas não realizam. Lavam por fora o copo, mas por dentro está cheio daquilo que é contra a lei. Um abraço a todos e siga Jesus, não a homens.